Olá, professora. Vamos falar agora, começar, na verdade, a nossa explicação aí sobre calor sensível e calor latente, tá? Meu grupo é formado por mim e pelo Fernando, e eu vou falar, vou explicar um pouquinho sobre o calor sensível e o Fernando ficou com o calor latente, tá? Calor sensível, calor específico sensível, é uma grandeza física que corresponde à quantidade de calor recebido ou cedido por um corpo, gerando assim uma variação na temperatura. Contudo, os corpos que participam desse processo não têm o estado físico alterado. Aqui embaixo tem uma pequena definição sobre isso que eu acabei de falar. Por exemplo, no recipiente da esquerda aqui, nós temos água quente, no recipiente da direita nós temos água fria, aonde nesse recipiente do meio é recebido tanto água quente quanto água fria. Então ele está recebendo aí essas duas águas, quente e fria, tendo assim um equilíbrio térmico. Esse equilíbrio térmico se dá quando ele recebe ou cede, tá? Esse calor. Tá? E tem um outro fenômeno também que é para ficar mais entendível aí, a parte do para ficar mais perceptível, por exemplo, quando uma barra de ferro entra em contato com o fogo, ela esquentará por condução térmica, mas o seu estado físico não sofrerá nenhuma alteração. Então, se ela continuar sendo, ela vai continuar sendo uma barra de ferro, tá? Ela vai só esquentar, tá? Por condução lá, mas ela vai continuar do mesmo jeito, sendo a mesma barra de ferro, tá? E o que é esse calor? A gente conhece também por calorimetria, né? É o ramo da física que estuda os fenômenos relacionados às trocas de energia térmica, que são chamados de calor. Essa troca ocorre em função da diferença de temperatura entre os corpos envolvidos. E outra coisa que é bem importante ressaltar, que um corpo não possui calor próprio. Ele, na verdade, possui uma energia interna. Portanto, o fenômeno do calor só acontece quando um corpo com maior temperatura transfere energia para outro corpo com menor temperatura, tá? E aqui, nesse outro slide, nós também temos um pouco da fórmula, para ficar para melhor a compreensão aí, é a fórmula do calor sensível. A quantidade de calor que é dado pela letra Q, recebida ou cedida por um corpo, é diretamente proporcional à sua massa, tá? E a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Com isso, a equação para calcular a quantidade de calor sensível é dado por Q, que é igual a M vezes C, vezes a variação do θ, que é a variação da temperatura. Tá bom? Aonde aqui embaixo eu tenho a explicação aí do que é cada letrazinha dessa. A letra Q, que é a quantidade de calor sensível, M, que é a massa da substância, e C, que é o calor específico, e a variação do θ aqui, que é a variação de temperatura, tá bom? Então é essa a explicação, espero que tenham entendido aí um pouquinho, tá bom? Então é só isso mesmo. Agora vamos falar um pouco, né, de outro tipo de calor, que é o calor latente, que é o calor que a gente chama, né, quando tem mudança de estado físico da matéria. Então, só lembrando aqui um conceito, normalmente aqui a gente trabalha com substâncias puras, né, e substâncias puras, enquanto ela muda de estado físico, ela não varia a temperatura. Então, essa é a característica principal das substâncias puras e do calor latente, né? Então, o que acontece? Se a gente pegar uma mudança de estado, se pegarmos uma barra de gelo e começar a fornecer calor, quando ela começar a derreter, a temperatura dela vai ficar constante. E se você pegar esse conceito explicado agora e tentar aplicar na fórmula do mc delta θ, que é do calor sensível, vai te levar a pensar, né, que tem variação de temperatura e, consequentemente, vai entrar em conflito com o que acabamos de definir agora em calor latente. E vai te levar a pensar que não tem calor. Só que tem calor sim. Só que esse calor está servindo para fazer mudança de estado físico. Então, para esses casos, a gente vai chamar o calor de calor latente. E para calcular, a gente vai usar a fórmula Q é igual a m vezes L.
onde Q é a quantidade de calor, que é o que a gente está querendo saber, M é a massa que sofre mudança de estado. Então, nessa questão da massa, nós temos que ter muito cuidado, porque pode ser que no nosso caso, no nosso exemplo, ou na nossa análise, nem toda a massa da matéria será analisada, às vezes uma parte, uma fração, que sofreu a mudança de estado, pode ser o enunciado do problema cita 1 kg de gelo, porém só 200 gramas que sofreu mudança de estado. Então a análise vai ser em cima desses 200 gramas que sofreu mudança de estado. E o L, que eu botei aqui latente de pontinho em pontinho, por que eu coloquei assim? Porque pode ser qualquer mudança de estado, como por exemplo fusão, vaporização, condensação, solidificação. Então esse latente vai ser em função da mudança de estado que você tem na sua análise, no seu problema a ser analisado. Por exemplo, quando a gente fala de latente de fusão do gelo, é 80 calorias por grama. Isso significa que para derreter 1 grama de gelo, eu vou precisar de 80 calorias. E para ajudar a fixar bem, né, eu trouxe um exercício que envolve calor específico, calor latente e calor específico. Então, de acordo com o enunciado aqui, calcule a quantidade de calor que devemos fornecer para transformar 10 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius em água a 40 graus Celsius. Isso tudo admitindo 1 atm. Então, a dica que eu trago é sempre que puder fazer um gráfico da situação, porque ajuda a compreender melhor o problema, ajuda a enxergar, principalmente nesse exemplo aqui, que nós temos 3 tipos de calor a ser encontrado. Então, a gente consegue enxergar cada fase e onde está cada calor desse. Então, o Q1 aqui, que é MC delta T, que vem de calor sensível, será os 10 gramas de gelo, né? Nós estamos analisando 10 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. E o calor específico do gelo é 0,5 calorias por grau Celsius, vezes 10, que é a variação de temperatura, de menos 10 até 0. Então, essa primeira parte aqui, estamos calculando o calor sensível. Na segunda parte aqui, estamos calculando o calor latente, né? Que vamos aquecer. Quer dizer, aquecer não, vamos fazer a mudança de estado dos mesmos 10 gramas de gelo. Porém, aqui vamos utilizar o L, que é o latente de fusão do gelo, que são 80 calorias por grama. E novamente aqui, chegou no final do derretimento da barra de gelo, esse ponto aqui só tem água. Então, como temos água líquida, essa água está sendo aquecida até os 40 graus Celsius, que é o ponto final da nossa análise, aqui no enunciado. Então, fica os mesmos 10 gramas, porém de água agora, vezes 1, que é o calor específico da água, que é 1 caloria grama por grau Celsius, vezes 40, que é a variação de temperatura, de 0 até 40 graus Celsius. Fazendo esses cálculos, encontramos 50 mais 800 mais 400, que é a quantidade de 1.250 calorias para fazer essa transformação aqui, de acordo com o enunciado.